E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de falar sobre a guerra na Síria. Eu vou explicar os motivos do porquê que a gente vai falar hoje sobre a guerra da Síria, mas é também, logicamente, para informação, para vestibulares e tudo mais. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem conteúdo de história, de filosofia, de sociologia, tem muito conteúdo aqui, atualidades, tá bom? Lembrando que as referências a gente deixa aqui na descrição e os links das minhas redes sociais ou na descrição ou também no comentário fixado. É muito importante o engajamento de vocês, curtir esse vídeo, se inscrever se ainda não for inscrito e também comentar uma palavra de carinho ou uma crítica construtiva, sempre com muito respeito. Vamos lá então falar sobre a guerra da Síria e trazer atualizações da guerra da Síria. Esse é um dos grandes focos também. Bom, a gente ia fazer uma atualização. A gente estava preparando aqui, eu e Marília, a gente estava preparando uma atualização sobre a guerra da Síria para explicar, assim como também a gente pretende fazer aí uma atualização sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia para vocês sempre se manterem atualizados. Mas aí eu fui procurar os meus vídeos antigos, enquanto meu cachorro late lá fora. A gente foi procurar os vídeos antigos do canal, eu fui procurar, para poder ter uma base, falar o que eu já falei sobre a guerra na Síria. A gente falou, eu tenho um vídeo aqui sobre Síria e Turquia, sobre a guerra na Síria, tem um vídeo sobre a cidade de Alepo, eu explico por que Alepo. Eu posso deixar eles daqui no comentário fixado, ou vocês podem procurar, mas eu achei interessante, até mesmo para o pessoal que está chegando, para também dar um panorama do que é essa guerra, além de só atualizar, certo? Fazer uma questão, uma coisa mais atual, com equipamento. Na época eu usava um equipamento, o microfone direto da câmera, então hoje a gente tem mais recurso. O vídeo é de 6 anos atrás, para vocês terem noção. Então vamos lá. Essa guerra, ela tá no contexto, a guerra da Síria acontece desde 2011 até a atualidade. Então já são mais de 10 anos de guerra, são 12 anos aí de guerra. E o que a gente tem? Ela se insere no contexto do que a gente ficou muito conhecido lá em 2011 de Primavera Árabe, ou Primavera dos Povos Árabes. São só para contextualizar, esse tem vídeo no canal, tá muito legal também sobre a Primavera Árabe. Vários países do Oriente Médio passaram a fazer movimentos contestatórios em relação aos seus governos. A grande parte desses governos eram governos autoritários, que os presidentes estavam há muito tempo no poder, regimes de exceção, né? E aí você teve vários movimentos. Começou na Tunísia, né, quando um homem colocou fogo no seu próprio corpo para protestar. E aí você teve essa eclosão. A gente teve no Egito, alguns governantes acabaram caindo. A gente teve, por exemplo, como eu falei para vocês, no Egito, na Síria. A gente teve movimento acontecendo no, na Líbia, inclusive. Então, a gente teve a importância do Muammar Gaddafi, né, que foi, em outros tempos, década de 70, um líder, inclusive, de orientação marxista. Mas ele foi morto, inclusive, né, devido à Primavera Árabe, ele foi assassinado pelas tropas da OTAN, da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele escreveu um livro lá na década de 70 chamado Livro Verde, que é de orientação marxista, para vocês terem noção, mas ficou muito tempo no poder, acabou sendo contestado, perdeu. E aí você tem, então, rebeldes se espalhando pelo mundo árabe, fazendo essa crítica a esses governos, na maioria das vezes autoritários, e vão derrubando uns aos poucos, um ou outro. Então a gente tem, no Egito caiu governante, na Líbia caiu governante, na Síria não caiu, e ele está lá até hoje, que a gente está falando do Bashar al-Assad. O Bashar al-Assad, ele governa a Síria, tá? Ele governa a Síria desde o ano 2000. Então ele já está aí há 23 anos no poder. Antes dele, a gente teve um período ali provisório, e antes dele teve o pai dele, que é o Hafez al-Assad, no poder, que governou
desde 1971. Então a família al-Assad mantém o poder na Síria há muito tempo. Isso passou a ser muito contestado pelo povo, as reformas que ele propôs, a Síria passou por momentos fortes de crise econômica, de muito desemprego, e tudo isso foi inserindo nesse contexto da Primavera Árabe, e aí você tem rebeldes que saem ali da população que começam a tentar derrubar. O objetivo desse movimento é derrubar o al-Assad. Mas é só isso? Fica nesse contexto só da Síria? Não, a Síria é muito importante porque ela se insere também num contexto mundial, num contexto internacional. E é aí que entra a importância maior para a gente entender o contexto global da guerra da Síria, e ela, inclusive, se liga ao contexto da guerra Rússia e Ucrânia, para vocês terem noção. Por quê? Porque o al-Assad é um aliado, historicamente, do Vladimir Putin, Rússia. Então, a Síria mantém o seu apoio ao Putin, porque, inclusive, o território sírio, um apoio sírio à Rússia, facilita a Rússia ter uma saída maior para o mar Mediterrâneo, para trocas comerciais, influência política e econômica, logicamente. Mas apoiam também a Síria o Irã, que também apoia o Vladimir Putin. E a gente tem até a gente fez vídeo recente, o Hezbollah, que é um movimento, né? Movimento tanto na Síria, mas principalmente no Líbano, que apoia o governo do al-Assad. Então essas são as principais forças beligerantes aí que apoiam o al-Assad. Do outro lado, apoiando esse povo rebelde, que na verdade está sendo, e foi muitas vezes até aqui, influenciado também de forma econômica, a gente tem, logicamente, quem? Estados Unidos, Turquia, que está logo acima. Inclusive, a Síria faz fronteira com a Turquia, ao norte. Israel, falou em Estados Unidos, você está falando praticamente de Israel também ali naquele mundo, no mundo árabe. Né? A Arábia Saudita, que também é uma aliada potencial dos Estados Unidos, que então aí passa a apoiar também o povo rebelde contra o al-Assad. Então você tem, na época quando eu fiz aquele vídeo, eu falei que andam chamando aí a Síria de mini guerra mundial, porque você tem forças beligerantes aí internacionais envolvidas nesse conflito, compreenderam? E não para por aí, porque em meio a esse conflito na Síria surge entre 2013 e 2014, fiz um dos primeiros vídeos do canal que acho que ele nem está mais disponível, o ISIS, o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, aquele movimento fundamentalista islâmico, sunita, que pregava e prega, né, porque o Estado Islâmico ainda existe, a formação de califatos, né, governos baseados aí no fundamentalismo islâmico, baseados na Sharia, na lei islâmica. E ele surge em 2013, 2014, fez atentados terroristas aí no mundo, na França, na Europa em geral, na Bélgica a gente teve também. Começa a, inclusive, ter os seus jihadistas, né, que são as pessoas que são recrutadas pelo Estado Islâmico, inclusive na Europa. O Estado Islâmico passa a reivindicar no território da Síria, mas também no Iraque e outras regiões, passa a reivindicar ali um território, um califado, e consegue fazer conquistas dentro do território sírio. Então, além desse contexto que a gente está falando da guerra da Síria, existe também, ou pelo menos ainda está, mas existia com mais força, tá? Hoje reduziu essa força, mas ainda está ali fazendo seus ataques. Existia o Estado Islâmico tomando cidades, tomando regiões da Síria para a formação de califados. E também nesse contexto existe um povo que é um povo sem Estado, uma nação sem Estado dentro do mundo sírio, dentro da Turquia e dentro do Iraque, que é o povo curdo, que a gente fez vídeo aqui no canal também, inclusive. A gente falou, inclusive, das mulheres curdas que pegam em armas e vão para o combate, que é a maior nação sem Estado do mundo. Que é um povo que se identifica pela língua, pela cultura, mas não existe um Estado formado, o chamado Kurdistão. Eles falam, a região do Kurdistão está entre ali Turquia, Iraque e Síria, mas eles não têm uma lei para eles. E esse povo curdo sofre com essa tomada do Estado Islâmico, com a força dessa guerra acontecendo.
E o povo curdo tenta sobreviver ali naquele contexto. O povo curdo, inclusive, foi muito importante para o combate ao Estado Islâmico na região. Então, repare que existe uma verdadeira gama, uma sopa de forças, né? Sopa de letrinhas, de forças acontecendo no mundo sírio, certo? Uma característica marcante da Primavera Árabe, só para voltar a falar em geral da Primavera Árabe, é que os movimentos eles se espalharam lá em 2011 muito pelas redes sociais. É uma característica que de repente pode cair na... Já foi cobrado isso em Enem, já foi cobrado isso em outras provas, mas quem sabe retomam esse tema, que as redes sociais foram muito importantes para a propagação desses movimentos aí da Primavera Árabe em vários países. Quando o homem ateou fogo no seu próprio corpo lá na Tunísia, isso foi propagado, as imagens rodaram as redes sociais, principalmente o Twitter. Principalmente o Twitter. E isso foi crescendo, foi uma mostra do poder de quanto que as redes sociais elas conseguem mobilizar as pessoas e conseguem também delatar ao mundo o que está acontecendo em locais específicos, tá bom? Então é uma característica importante. Um dos palcos, além de Damasco, né, um dos palcos mais importantes que aconteceu durante esse período, esse decorrer aí de 13 anos da guerra da Síria, foi a cidade de Alepo. E eu tinha feito vídeo aqui no canal sobre por que Alepo? O que há em Alepo? Acho que, se eu não me engano, ele chama o que há em Alepo. E eu expliquei lá. Alepo está localizado ao norte. Quase chegando perto da fronteira entre Síria e Turquia. E esses dois países mantêm a sua zona de hostilidade. Cada um está de um lado diferente da guerra. A Turquia apoia lá o governo dos Estados Unidos, a OTAN, contra a Síria. E tem uma outra questão. Alepo é rota para entrada de mercadoria, comércio, porque está ao norte, então é um ponto estratégico, e é também rota de refugiados. Quando você tem refugiados, daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, no mundo sírio, o número de refugiados é o maior do mundo, Alepo é ponto de rota de refugiados. Então, o domínio de Alepo é muito importante durante esse processo de guerra, tá bom? Tá, mas essa guerra vai se estendendo. Hoje a gente escuta falar menos dela. Uma guerra, quando ela vai se estendendo, ela não pode ser o normal. Não pode ser o normal. Mas a gente escuta falar menos. Por exemplo, quando a gente teve a eclosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, países ainda estão em guerra, a gente ouvia falar muito mais no noticiário, eu fazia vídeos quase diários aqui, depois a gente reduz. Então, a gente passa a trazer quando tem alguma atualização mais profunda nesse conflito, né? E é muito triste que você tenha um processo de guerra, logicamente. Em 2017, tá? O governo sírio anunciou a derrota do Estado Islâmico em seu território. O Estado Islâmico perdeu as suas áreas de califado dentro do território da Síria. Isso não significa que o Estado Islâmico acabou, mas ele perdeu as suas bases dentro da Síria. Ele teve que recuar dentro do território sírio. Mas ele não acabou. Mesmo sem as bases, aí eu vou dar um dado recente, no dia 12 de fevereiro agora, de 2023, estou gravando esse vídeo em 2023, em abril de 2023, o ISIS, né, que é o Estado Islâmico, reivindicou a autoria de um atentado dentro do território sírio que matou aí 11 pessoas, deixou 11 pessoas mortas, tá bom? E você teve até, inclusive, um ataque dos Estados Unidos também que alegou que matou um dos líderes do Estado Islâmico recente também. Então o Estado Islâmico ainda existe, mesmo que ele tenha perdido boa parte dos seus califados no território, tanto Iraque quanto Síria também, tá bom? Para piorar a situação, esse ano também, de novo, 6 de fevereiro de 2023, um terremoto, vocês sabem disso, essa notícia espalhou aí pelo mundo, de magnitude 7,8 atingiu tanto a Síria quanto a Turquia. E ele deixou na verdade, mais de 50 mil mortos e mais de 260 mil edifícios aí em escombros. Mais de 50 mil mortos. Isso é recente. Para quem aí andou acompanhando as notícias, viu isso. Então você está no meio de uma guerra, onde falta comida, você tem pobreza, você tem refugiados, você ainda tem um terremoto. Por mais que a maior parte dos mortos, a maior parte esmagadora tenham sido na Turquia,
A Turquia faz fronteira com a Síria. Então você teve, inclusive, refugiados da Síria que foram para a Turquia que morreram também. E o povo turco também que morreu. Mas você tem, por exemplo, desses mais 50 mil, 40 e tantos mil são da Turquia, 5 mil e tantos são, 6 mil são da Síria. O que não deixa de ser pouca coisa. É muita coisa. E esse terremoto foi considerado o quinto maior do mundo nos últimos 20 anos. Se eu não me engano, o primeiro foi aquele do Haiti, aquele terremoto triste do Haiti que aconteceu anos atrás aí também, tá bom? E o saldo dessa guerra até agora? A gente fala até agora porque essa guerra não terminou. Essa guerra deixou mais de 500 mil mortos até agora. Então a gente já tem mais de 1 milhão de mortos desde 2011 até agora, sem pensar, sem falar das pessoas que foram mutiladas, né, dos feridos. Isso aí são dados da ONU e também dados de uma agência da ONU, que é a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados. A gente fez um vídeo aqui, inclusive. Tem um vídeo no canal sobre refugiados, eu falei isso. Desde 2011 para cá, a gente tem mais de, quase na verdade, mais não, quase 7 milhões de refugiados sírios no mundo. Na atualidade, o número de refugiados sírios é o maior. Então, se a gente for olhar um gráfico de refugiados, é o maior número que a gente tem. Isso gera, inclusive, vocês sabem que isso gera também questões fora do mundo árabe, né? Porque esses refugiados potencialmente primeiro sobem para a Turquia, depois eles tentam entrar na Europa Ocidental. Muitos tentam entrar ali, inclusive, pela Península Balcânica, né? Pelos Balcãs. Na época você teve até governos não sei, não lembro se era o governo da Sérvia que tentou fechar a fronteira para não deixar refugiado entrar. A União Europeia tem uma política de refugiados, mas ao mesmo tempo você teve conflitos dentro da União Europeia, o que gerou, inclusive, um dos motivos, não é só esse, mas que gerou o famoso Brexit, que é a saída da Inglaterra da União Europeia, porque ali você tinha que é uma saída considerada conservadora, né? Na época Theresa May e tal, que era uma saída conservadora, que falou, a gente não aceita essa política para refugiados que vocês estão tendo. A Alemanha fala, não, tem que ter refugiado, a gente tem que prestar solidariedade. A Inglaterra fala, não, vamos fechar a fronteira aqui para refugiados. O Brasil recebe refugiados. Aqui em São Paulo a gente consegue ver refugiados sírios, inclusive. Quando a gente anda por aqui, a gente vê esses refugiados, pessoas que estão vivendo aí, que conseguiram organizar a vida. Nem todos conseguem, a maioria, na verdade, acaba vivendo em condições insalubres de vida, em condições precárias, mas os dados da Acnur mostram para a gente que existe aí o maior número de refugiados do mundo vem da Síria. Então essa guerra ainda está em curso, essa guerra ainda é muito triste, né? Você tem um processo de guerra e ela está acontecendo, sem contar ainda que existe uma guerra entre Ucrânia e Rússia, que também geram refugiados, e a Síria é aliada potencialmente do governo russo. Tá? Então você tem. Lembrem-se, na história, atualidade, ciências humanas, é o que eu sempre falo para vocês. Encaixem as coisas, uma coisa está ligada à outra de alguma forma, certo? Mesmo que seja de uma forma mais distante, ela pode ter essa ligação. Então é o que eu passo para vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. É uma triste realidade, mas está aqui a informação para vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!